Bom, recapitulando, quem quer receber conteúdo sobre autoestima, desenvolvimento pessoal, autoconfiança, me manda um WhatsApp para 11 99143 8488. Ontem a gente começou a leitura do livro e nós lemos a introdução e começamos a falar um pouquinho do nascimento, viemos aqui até o desafio do crescimento, né? Ele falou um pouquinho do yoga, do karma yoga, ele falou sobre os desvios do propósito, né? Que a gente caminha ao propósito e em algum momento a gente se desvia dele, fazendo algumas pausas no decorrer da nossa vida. Falou que o nosso propósito ele está diretamente ligado com o que nós somos na essência, com o que faz os nossos olhos brilhar. E hoje a gente vai falar das influências externas. Vamos começar? Bora lá! Influências externas. Vimos que existe um propósito interno da alma, um programa que nasce com a pessoa, mas também existe um outro propósito que é externo, um programa que é formado no decorrer da vida, juntamente com o desenvolvimento do ego e através do contato com a sociedade. Esse programa, que é elaborado com base em influências externas, é o que chamarei aqui de programa do ego. Legal, né? Que quando ele explica sobre o propósito, ele faz uma analogia com uma árvore. E ele fala que semente de abóbora só vai nascer abóbora, né? E que nós viemos com uma semente, um programa do que nós viemos fazer aqui, de qual era a nossa função, a nossa missão aqui. E agora ele está falando das influências externas, né? Que a sociedade... as relações que a gente vai tendo, ele cria o programa do ego, e essas são as influências externas. O programa do ego, além de depender de fatores externos, também vai depender do karma, pois é ele que determina as condições nas quais a criança chega neste plano, dependendo das condições sociais, do nível de conhecimento e do desenvolvimento espiritual da família. A criança poderá aprender determinadas lições, desenvolver determinadas habilidades e consolidar valores e virtudes da alma. Ao mesmo tempo, ela poderá sofrer traumas e criar imagens, cenários psicológicos fixos ou congelados e crenças limitantes que farão parte dessa programação. O propósito do ego, ou propósito externo, é como a casca de uma fruta. É uma camada superficial que encobre o verdadeiro programa da alma. A casca, no entanto, também tem uma função. Ela serve como uma proteção para que o ego possa se desenvolver e construir o que for necessário para a sua experiência. Mas chega um momento em que essa camada externa precisa ser retirada para que o verdadeiro propósito possa se manifestar plenamente. Da mesma forma que precisamos retirar a casca da fruta para saboreá-la, esse programa externo precisa ser removido para que o programa interno se revele. E aí que é bacana os testes de personalidade, né, como o DISC, o Enneagrama e também os testes de crenças, né, os esquemas, que são as nossas crenças limitantes, e os sabotadores, que é falado muito na disciplina positiva, né? Porque quando a gente começa a entender qual que é a nossa personalidade, quais são as crenças que estão associadas a essa personalidade, a gente começa a entender o que é essa casca, o que é o programa do ego, o que ele está nos impedindo de fazer, né, de seguir à frente. Se alguém quiser saber mais sobre Enneagrama, sobre esses testes, também pode mandar lá um WhatsApp, tá? 11 99143 8488. Bora lá! A entidade humana chega a este plano livre, amando e confiando. Ao nascer, a criança ainda tem uma lembrança de quem ela é e do que ela veio fazer aqui. Mas com o passar do tempo, através do contato com o mundo, ela vai cedendo a influências externas, adquirindo crenças e reprimindo sua expressão natural. Como sabemos, a fundação da personalidade acontece nos primeiros 7 anos de vida. Algumas aquisições ocorrem depois, nos próximos 7 anos, mas a fundação é feita nos primeiros 7 anos e as crenças instaladas nesse período irão permear toda a vida da pessoa. Gente, isso é incrível, está diretamente associado com a ciência do início da vida, né? Tem algumas meninas lá do grupo que estudam a ciência do início da vida. Infelizmente eu vim conhecer isso já depois que as crianças já estavam maiorzinhas, né? Deveria ter conhecido antes da gestação, teria sido ideal. E lá ele fala sobre a importância da preparação para o parto, como é importante os 1000 dias da vida do bebê, que vai desde a gestação até os 3 anos de vida, que é quando as principais crenças são formadas. É o início da formação da personalidade, né?
E isso aqui me remeteu também a uma coisa muito interessante. O meu irmão, ele com 3 anos de idade, ele dizia que ia ser veterinário. Ele já sabia qual era o propósito da vida dele, e hoje ele é veterinário. E quando eu comecei a trabalhar todo esse processo de coaching na minha vida e comecei a buscar o que realmente era o meu caminho, e até é o que eu ensino também para as meninas lá do programa Momento de Sucesso, eu comecei a voltar para essa minha primeira infância e identificar o que eu realmente gostava, quais eram os meus sonhos naquela época, tá? Muito bacana. A gente fala um pouquinho disso também lá no Mulheres de Poder, mas não é direcionado para o lado profissional, mas sim para a vida como um todo. Então, logo cedo, a criança começa a sentir-se carente e insegura. Ela começa a sentir ciúme, raiva e inveja. E isso não acontece por acaso. Ela aprende isso com aqueles que estão ao seu redor, prioritariamente com os pais, mas também com os educadores e demais familiares próximos. Essas pessoas participam do processo de desenvolvimento da personalidade daquela alma e, por ignorância, acabam transferindo para a criança as suas misérias e carências. Com isso, é estabelecido um círculo vicioso no qual ignorância procria ignorância. Quando a criança começa a frequentar a escola e inicia uma vida social, ela recebe novos inputs, além dos que chegam através dos pais e familiares, sobre aquilo que supostamente é certo ou errado, sobre aquilo que ela deveria ser e fazer na vida, o que em geral não é o que ela gostaria de ser e fazer. Novos limites e regras são impostos, novas ideias, preconceitos, opiniões, crenças são transmitidas. É verdade que, para o seu próprio bem, o jovem precisa de limites e regras, mas ninguém ensina que determinadas regras precisarão ser abandonadas, pois elas devem estar a serviço do desenvolvimento da consciência e não o contrário. Todo ser humano traz consigo uma visão em prol do desenvolvimento sustentável do planeta. Ele traz uma sabedoria, um poder, mas normalmente, devido a essas influências externas, sua visão vai sendo esquecida, o seu poder vai sendo contido, e na medida em que seu poder é contido, isso se volta contra ele. Forças contrárias ao seu propósito são criadas. O programa da alma impele a pessoa a se mover numa direção, mas a mente, condicionada por fatores externos, faz com que ela siga em outra. Essa contradição gera sofrimento. Incrível isso, né? Bom, bora continuar aqui, depois eu faço mais comentários. Esquecimento da visão. Podemos, de forma sintética, dizer que estamos aqui para realizar um trânsito do estado de esquecimento para o estado de lembrança. Lembrança de quem somos e do que viemos fazer aqui, pois, como já vimos, ao chegarmos nessa terra, somos envoltos por um véu de ilusão que atua através do esquecimento. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara daquilo que veio fazer. Carrega um forte anseio e traz consigo sonhos que são expressões do seu propósito, mas aos poucos vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas que insistem em dizer que esse sonho é impossível de ser realizado, que esse caminho não é bom, ou ainda, que a pessoa não tem capacidade para isso. Aos poucos, ela vai cedendo a essas vozes, até que desiste e se esquece completamente dos seus sonhos e passa a sonhar o sonho dos outros. Se já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma criança, você sabe que ela nasce confiando e amando com toda a sua pureza. A criança que ainda não foi corrompida e contaminada pelas crenças e misérias dos adultos à sua volta, simplesmente segura na mão do pai e da mãe e vai com eles, sem saber para onde a estão levando. Contudo, aos poucos, ela deixa de confiar, começa a ser atingida pelo medo na forma da desconfiança e da insegurança, e pelo ódio na forma de raiva e vingança. Mas por que isso acontece? Porque ensinam isso para ela. Desde cedo, a criança aprende que é uma vítima das circunstâncias externas, e com isso também aprende que precisa se defender. Aos poucos vai criando os mais variados mecanismos de defesa e adquirindo crenças e condicionamentos limitantes. Tais mecanismos são limitantes porque, ao mesmo tempo em que servem para proteção, geram separação e esquecimento.
Os muros que você constrói ao seu redor para se proteger são os mesmos que o mantêm isolado do mundo. Esse conjunto de mecanismos de proteção e esquecimento constitui o que costumo chamar de natureza inferior, eu inferior, ou ainda maldade. Isso que conhecemos como maldade nada mais é do que um conjunto de mecanismos de defesa que o ser humano desenvolve desde cedo na vida para se proteger da dor dos choques de humilhação, rejeição e exclusão. Ao falar da maldade, não estou me referindo ao comportamento exclusivo dos criminosos e corruptos, pois todos nós sofremos choques dessa natureza. Portanto, todos nós carregamos um tanto de maldade. E quanto mais maldade uma pessoa manifesta, mais dor ela carrega no seu sistema. Ontem eu estava comentando com as meninas lá do grupo, né, que quando a gente coloca algo de ruim que aconteceu com a gente lá na zona do esquecimento, é isso que vai gerando essas crenças que por consequência gera maldade. Nós estamos acostumados a ouvir, né? Tem que se manter positivo, pensar positivo, falar positivo, mas a vida não é sempre positiva. Nós passamos por sentimentos que não são bacanas, né? Que não são legais. A gente precisa aprender a digerir esses sentimentos, acolher, entender, aceitar, perdoar, amar, ao invés de simplesmente colocar eles lá num pedacinho do cérebro que é a zona lá do esquecimento, né? Quando a gente trabalha ele assim que ele acontece, nós estamos evitando que ele venha a se repetir, a se reproduzir no futuro, né? E contaminação pela educação. Continuando. Obviamente, a educação tem um papel fundamental na formação da personalidade infantil e também no processo de expansão da consciência humana. Através da educação é possível facilitar ou dificultar esse processo. Por isso precisamos dar a devida importância para esse tema. Na minha visão, somente através da educação podemos fomentar a transformação necessária para salvar o nosso planeta, que se encontra em processo de degradação. Mas, para que uma mudança significativa aconteça no mundo, precisamos realizar uma grande reforma na educação. E essa reforma começa por nós, adultos. O processo de educação das nossas crianças deve começar através da reeducação do nosso eu inferior. Somente assim teremos de fato algo para dar. Caso contrário, isso que chamamos de educação continuará sendo somente uma reação ao passado, somente uma projeção das nossas dores infantis. Projetamos nossas mazelas nas crianças e queremos fazer delas aquilo que acreditamos ser o melhor, mas nem sempre temos razão quanto ao que é melhor, justamente porque trata-se de uma crença, ou seja, de uma imagem rígida a respeito de algo. A crença é construída a partir de situações negativas do passado. Isso significa que algo deu errado, alguma coisa te machucou. Então, você passou a acreditar que a vida é sempre assim. Trata-se de uma generalização. Portanto, temos um grande desafio pela frente. Precisamos curar nossas mazelas para que possamos educar nossos filhos adequadamente. Por quê? Se continuarmos agindo com base nos nossos traumas do passado, permaneceremos sabotando o desenvolvimento das nossas crianças e desviando-as do seu caminho natural, do seu propósito de vida. Isso será possível somente se estivermos dispostos a assumir nossa responsabilidade e a conhecer a nós mesmos, porque na medida em que nos conhecemos, vamos nos libertando de nossas crenças limitantes e da ideia de que somos vítimas e nos tornamos capazes de apoiar o desenvolvimento sustentável da personalidade infantil, o que implica em não projetar nossas misérias nas crianças e dar força para que sua visão e sua sabedoria sejam reveladas para o mundo. Precisamos abrir mão da necessidade de ter nossas expectativas e carências supridas através dos nossos filhos. Pois essa é a raiz do problema. Sei que não é uma tarefa fácil, pois é muito difícil não repetir padrões e não impor pontos de vista para a criança, não conhecendo a si mesmo e não tendo consciência das suas próprias carências e limitações. Inevitavelmente você vai querer formatar a criança de acordo com as suas expectativas. Se você foi muito machucado, desapoderado e humilhado, é muito provável
que, estando numa posição de poder e autoridade perante a criança, você se perca e queira abusar desse falso poder. Dessa maneira, você acaba reeditando o seu passado no momento presente. O que significa que você repete a sua história através da criança e transmite para ela as suas misérias. A projeção das nossas carências e condicionamentos nas nossas crianças é uma das bases que sustentam a miséria humana. Dessa forma, temos sido canais de um poder destrutivo, que age promovendo o esquecimento do propósito maior da vida. A criança tenta ser feliz da maneira como ensinamos que deve ser, mas ela nunca se sente encaixada, nunca se sente realmente confortável. Desde cedo, a criança é tomada pelo esquecimento e passa a carregar um vazio existencial do qual, até certo estágio, não tem consciência. Perdida no esquecimento, ela acredita que esse vazio, do qual inconscientemente está sempre tentando fugir, será preenchido com o que está fora dela. Crê que a sua felicidade depende de circunstâncias externas, ou seja, de outras pessoas ou de bens materiais. Assim acaba desenvolvendo a crença de que a felicidade pode ser comprada. Acredita que, se tiver bastante dinheiro, além de comprar tudo o que deseja, poderá dominar o outro e fazer com que ele faça e dê aquilo que espera. Gente, isso é incrível, né? Sabe o que eu tô lembrando agora? Do livro lá da Laura Gutman, tem um trecho que ela fala o seguinte: nosso filho, ele pede atenção de inúmeras formas, ele tenta chamar a nossa atenção de várias formas, porque tudo que eles precisam é de amor. E a gente sempre não tô com tempo, não posso agora, espera só mais um pouquinho, e isso e aquilo, até que chega um momento que a criança pede um chocolate, e aí a gente dá o chocolate, porque o chocolate é muito mais fácil. Então, toda vez que a criança está ali carente, com aquele vazio, ela pede as coisas materiais, as coisas de comer, e é assim que a gente começa a criar o hábito de comer por ansiedade, o hábito de comprar para satisfazer aquilo que falta dentro da gente. Nosso sistema educacional está baseado nisso: ensinar a criança a ganhar dinheiro e a ter poder, justamente porque na fundação da nossa sociedade existe essa crença de que dinheiro é sinônimo de felicidade. Nada pode ser mais ilusório do que isso, e é por causa dessa grande ilusão que a depressão se tornou a doença do século e que nos tornamos dependentes de remédios para dormir e atenuar a ansiedade. Estamos criando uma humanidade dependente de terapias. E mesmo com terapia, não há garantia de que resolveremos o problema. Tem gente que faz terapia a vida inteira e continua igual. Muitos conseguem viver melhor, se aceitar mais e dar alguns passos no caminho do autoconhecimento. Mas só através da espiritualidade é possível romper com esse círculo vicioso. Processos terapêuticos só podem trazer resultados positivos no que diz respeito à cura das nossas raízes, onde a doença está instalada, se puderem abordar e tratar o ser humano como um todo, incluindo a sua dimensão espiritual. Gente, eu tava dando risada aqui, que eu achei muito engraçado, tem tudo a ver com o que uma das meninas comentou ontem lá no grupo. Ela falou: eu faço anos de terapia e nunca tive o resultado que eu tive aqui em um exercício, lá no grupo Mulheres de Poder, porque esse exercício, ele traz justamente o como curar essas raízes, né? Porque foi o processo que eu vivi e foi isso, é isso que eu levo lá para as meninas no grupo. Então, é verdade, ontem eu fiz não é uma terapia, né? É uma ferramenta que chama Scalar, que é uma conexão com o coração. E é incrível as respostas que todas essas ferramentas trazem, né? Scalar, barras de Access, a própria constelação, que mais? Eu acho que são essas, né? Tem Theta Healing, enfim, N outras. Mas o que essas ferramentas trazem é mostrar pra gente aonde é que tá a causa raiz. O como curar é um processo individual. E de tudo que eu fiz, de tudo que eu estudei até agora, os exercícios que eu faço baseado num curso em milagres são os que trazem mais resultados. E é um passo a passo, é incrível. É o trazer da consciência, o liberar, o aceitar, o perdoar e o amar. Acima de tudo, né? O acreditar que cada um tá aqui tentando fazer o seu melhor.
E isso me deixa muito feliz, né? Perceber que às vezes um simples exercício resolve anos de terapia. Mas bora seguir aqui. Esse cenário precisa ser modificado. Caso contrário, seguiremos procriando miséria. Cabe a nós, adultos, nos libertarmos dessas crenças limitantes e iniciarmos a busca da felicidade no lugar certo, dentro de nós. Esse é o único lugar em que a felicidade perene pode ser encontrada. Enquanto continuarmos buscando fora, projetando nossas carências no outro, exigindo que ele faça aquilo que queremos que ele faça, enquanto não curarmos nossas feridas infantis através do autoconhecimento, seguiremos procriando ignorância através dos nossos filhos. Muitas vezes você acha que está amando o seu filho, mas está apenas tentando resolver o seu próprio problema. Na verdade, você está tentando se realizar através dele. Ao obrigar a criança a fazer do seu jeito, você acaba desviando-a do caminho dela. E qualquer caminho que não seja o da alma é um mau caminho, porque ela estará se afastando do Dharma. Se pudéssemos evitar que essas crenças fossem instaladas na infância, tudo seria diferente. Na minha visão, isso seria possível se o autoconhecimento e a espiritualidade se tornassem parte do ensino fundamental. Enquanto adultos conscientes, o nosso trabalho é resgatar a inocência perdida, a espontaneidade e a pureza da criança em nós, pois assim poderemos resgatar também a alegria e a leveza de viver. Mas enquanto isso não acontece, que possamos zelar para que nossas crianças não percam a inocência e a espontaneidade. Esse é um projeto para séculos, mas precisamos começar agora. Precisamos fazer com que uma educação baseada em valores humanos e espirituais se torne política e pública. E além disso, é necessário que os amantes se tornem realmente conscientes do significado de uma família, do significado de trazer uma criança para o mundo. Esse é um dos aspectos da nossa missão nesse planeta, porque isso faz parte do processo da expansão da consciência. Se olharmos mais profundamente para essa questão, veremos, inclusive, que é preciso refletir sobre a necessidade compulsiva de gerar filhos, pois ela também nasce de crenças e condicionamentos. Percebo que esse assunto é quase um tabu na nossa sociedade, mas trata-se de um tema de grande importância que precisa ser amplamente abordado e encarado de frente, porque ao colocar um filho nesse mundo, você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma, ou pelo menos precisa aprender a não sabotá-la. Essas são questões muito importantes, mas precisaríamos de um outro livro para tratar delas. Por enquanto, quero apenas deixar algumas perguntas para aquelas que estão querendo ter filhos. Quem você quer ter? Quem em você quer ter um filho e para quê? De onde vem essa vontade? Vem da necessidade de cumprir um programa social, de suprir uma carência ou é um comando do coração? Gente, demais, né? Demais. Deixa eu ver como que vai a próxima parte aqui. É aquilo que a gente falou, né? Da ciência do início da vida. Da ciência do início da vida. Ah, falta pouquinho. Acho que dá pra gente terminar de ler. E... tinha alguma coisa que eu ia comentar aqui. Enfim, ele já falou tudo, né? Ele falou tudo que precisa ser dito. Vamos continuar aqui. Venenos para a consciência. Volto a dizer que essa tão necessária e desafiadora transformação só poderá ocorrer se estivermos de fato comprometidos com o autoconhecimento. Ah, eu lembrei que eu ia falar, que eu achei muito bacana. Ele falou sobre a gente levar o autoconhecimento e a espiritualidade lá para o ensino fundamental, né? E essa é a razão principal da minha mudança. Essa é a razão principal de sair de São Paulo, vir para Valinhos, que é conectar os meus filhos com o pé mais na natureza, uma vida mais devagar, não devagar, né, porque aqui é corrido também, mas assim, sair da loucura de São Paulo, mas principalmente, acima de tudo, o motivo que me trouxe aqui foi a escola, foi colocá-los numa escola que preze pelos valores, pelo autoconhecimento, pelo desenvolver das virtudes do eu, da espiritualidade, que é a Waldorf. Ou seja, essa escola que ele está falando existe, mas é para poucos, né? Não é qualquer um que tem coragem de colocar numa escola dessa. E, enfim, devia ser algo obrigatório no currículo. Venenos para a consciência. Vou começar de novo essa etapa.
Volto a dizer que essa tão necessária e desafiadora transformação só poderá ocorrer se estivermos de fato comprometidos com o autoconhecimento, que é o que Steiner fala. A educação é a autoeducação. A gente só consegue criar e educar os nossos filhos corretamente quando a gente traz isso pra gente, quando a gente olha pra criança e vê o que aquele comportamento representa na nossa sombra, o porquê que aquilo nos incomoda e como que a gente resolve isso na gente. E depois que a gente resolve isso na gente, é que nós vamos conseguir resolver nos nossos filhos. Não é fácil isso. A Gabi, ela tem uma mania incrível de ficar dando uns gritinhos que me irrita profundamente. E eu fico naquela, meu Deus, o que isso representa em mim? O que isso revela? O que isso fala sobre minha sombra? Porque eu sei que é somente quando eu entender isso e resolver isso é que eu vou conseguir resolver o caso, esse pequeno exemplo dela. Bom, bora lá. Ao identificarmos esses círculos viciosos e entendermos o seu funcionamento, temos a chance de interrompê-los. E quando isso acontece, a energia que até então estava sendo utilizada para manter o esquecimento pode ser redirecionada para a lembrança de quem somos. Os principais mecanismos que estão a serviço do esquecimento são a repressão e a negação. Eles atuam no nosso sistema como verdadeiros venenos para a consciência. Vejamos como. Repressão. Como mencionei anteriormente, quando nasce a entidade humana, apesar de ainda ter a lembrança de sua identidade, apresenta limites que a tornam dependentes. Portanto, ela precisa receber dos pais muitas coisas. Dentre elas, 3 elementos são os mais vitais: o alimento, a proteção e o amor. Esses elementos são básicos para que a criança possa sobreviver e crescer de forma saudável. Além disso, existe um outro elemento que também é fundamental, mas que normalmente é desconsiderado: a liberdade. A liberdade é uma necessidade tão básica para a alma quanto o alimento é para o corpo. Na verdade, ela é intrínseca ao ser, mas ao encarnar nesse plano temos nossa liberdade restringida. Quando chegamos aqui somos puros, não temos medo nem vergonha de ser quem somos. Não vemos perigo nem maldade em nada.